A gente teve nesse final de semana a prisão de 3 suspeitos de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco, um crime que chocou todo o país, um dos crimes mais emblemáticos, né, na nossa história recente. E a gente fala agora com um especialista em segurança pública, o professor Luiz Flávio Sapori. Professor, muito obrigada por conversar com a gente aqui na Itatiaia. Um abraço, Ana Luísa, um abraço a todos e todas que ouvem a Itatiaia. Professor, queria falar com o senhor primeiro sobre quem são essas pessoas que foram apontadas nesse inquérito como os mandantes, né, desse assassinato de Marielle e do motorista Anderson Gomes. A gente tem o deputado federal Chiquinho Brazão, irmão dele, Domingos Brazão, e também a gente tem um delegado que foi apontado como uma pessoa que estaria ali dificultando as investigações, o delegado Rivaldo Barbosa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre, primeiro, os irmãos Brazão, o que a gente sabe sobre eles. Eles parece que já tinham ali um envolvimento com algumas questões violentas, né? Então não é exatamente surpreendente para quem já conhecia a história deles, já tinha sido levantado, inclusive, essa possibilidade do envolvimento deles, mas o nome de Rivaldo surpreendeu muita gente, né, nesse inquérito e essa prisão. Esse caso, né, finalmente, né, do desvelamento, né, do assassinato da Marielle, de alguma maneira revela que não foi um fato pontual, né? A despeito da importância, né, de ter revelado quem matou, né, quem mandou matar a Marielle, o que esse inquérito da Polícia Federal está revelando de uma maneira nítida é a gravidade da situação do crime organizado no Rio de Janeiro. Me parece a ponta do iceberg está sendo apresentada de uma maneira nítida, como há muito tempo não se revelava. A gente já sabia disso, não é novidade saber desse conluio do crime organizado com o aparato policial do Rio de Janeiro, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, mas esse caso da Marielle, de maneira crua e nua, mostra que os mandantes, políticos, né, os Brazão, eles não são propriamente líderes de milícia no Rio de Janeiro, mas eles são políticos que têm seus currais eleitorais em regiões, né, da zona oeste do Rio de Janeiro, da região metropolitana, que são governados pela milícia. Então eles são braços políticos da milícia. Com a inserção no Tribunal de Contas do Estado, deputado federal, eles têm indicados no governo municipal, da Prefeitura do Rio de Janeiro, eles têm laços com o governo estadual do Rio de Janeiro no momento. Olha a gravidade. Políticos de tradição no Rio de Janeiro, que têm proteção, que têm vínculos com o prefeito, com outros com o governador. Então, revela como a política do Rio de Janeiro está contaminada, é o termo correto, pelo crime organizado. E o fato mais grave, ou tão grave quanto, é a revelação como chefes da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O caso do Rivaldo é um deles, do Geneton, é outro delegado também que, né, não foi preso, mas está sendo investigado, né, principalmente o Rivaldo, que de alguma maneira patrocinava, estava articulado, e tudo leva a crer que ele planejou o assassinato da Marielle. Há um vínculo muito claro, então, nesse caso, revelando, né, as milícias, política municipal, estadual e polícias do Rio de Janeiro, o Estado. Então, todo esse emaranhado corrupto está explicitamente evidenciado nessa investigação, mostrando o que eu tenho dito já há algum tempo, Ana Luísa, que o Rio de Janeiro é um caso concreto de um Estado mexicanizado, onde a segurança pública está mexicanizada, onde o Estado de Direito não tem mais validade. Ele perdeu espaço para as várias manifestações de criminalidade organizada que estão infiltradas na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, no Executivo Municipal, no Executivo Estadual e nas polícias. E no Judiciário, obviamente, né? Então, é muito triste. É triste rever a gravidade do que está sendo revelado agora, né, no desvelamento do caso Marielle. E Sapori, a gente fala de uma situação que existe só no Rio de Janeiro, né? Que esse caso está revelando ou está deixando mais claro ainda? Ou é uma situação que também existe no restante do Brasil?
A situação do Rio de Janeiro, ela não tem precedentes ou nada similar no restante do Brasil, Ana Luísa. Como eu disse, por isso que eu estou usando a expressão dura de mexicanização, porque o México hoje é um país, infelizmente, onde o Estado, o governo, não governa. É um país dividido pelos cartéis do narcotráfico, onde a corrupção das polícias, da política, está absolutamente entranhada. Não houve nada similar em outros países da América Latina, como hoje é o caso do México. É uma Colômbia, um Equador piorados, digamos assim. E o Rio de Janeiro é, então, um exemplo de onde nós chegamos. Agora, em outros estados brasileiros, eu diria hoje, em algumas regiões do Nordeste, a Amazônia hoje no Brasil é muito disso. O crime organizado hoje na região da Amazônia, nos vários estados do Norte, estão muito marcados por esse entranhamento das várias manifestações, né, do PCC, do Comando Vermelho, né, da extração ilegal de ouro, extração ilegal de madeiras, tráfico de drogas, tudo. A Amazônia hoje é o que mais se aproxima do Rio de Janeiro, mas, infelizmente, temos já dito isso há algum tempo, vários estudiosos brasileiros de segurança pública há décadas estão dizendo: o crime organizado tomou conta da realidade brasileira. Não podemos mais pensar a violência no Brasil como ladrão de galinha, como apenas um ladrão de celular, ou tráfico de drogas da periferia, lá do vaporzinho que está vendendo maconha e cocaína nas favelas. A situação hoje é muito ruim. Precisamos pensar, ou seja, esse caso, Ana Luísa, está mostrando aos ainda incautos, aqueles que ainda vivem no mundo de Alice, no mundo de Poliana, que a situação da segurança pública no Brasil chega a um nível de gravidade que não dá para fazer mais discurso populista. Chega de dizer que o problema está no quintal do vizinho. O problema não é mais só do Rio de Janeiro, é um problema nacional, é um problema de Minas Gerais. Não pode o governador de Minas vir a público dizer que aqui nós vivemos numa ilha de paz e tranquilidade. Não é verdade. O crime organizado também está em Minas Gerais. Percebe? Então, o caso da Marielle, que sirva de pretexto de convicção para o país, para a elite política desse país. Olha, não dá mais para empurrar a sujeira para debaixo do tapete. A situação é muito grave. Uhum. E professor, voltando num ponto que o senhor mencionou, que é o envolvimento justamente de policiais, né? Principalmente de um delegado que foi preso apontado como uma pessoa envolvida na organização desse crime bárbaro. Quão entranhada está a polícia na criminalidade do Rio de Janeiro e qual que foi o papel da federalização dessas investigações para a gente ter realmente a solução desse crime? A gente teve 6 anos aí para que esse crime fosse solucionado, né, o que tudo indica, e, né, a gente espera que realmente tenha sido solucionado e que agora seja realmente julgado. E se não tivesse sido federalizadas essas investigações, o senhor acha que a gente teria tido uma solução? Não teria tido solução. Se a Polícia Federal, agora, por determinação do governo Lula, e aí é um mérito do presidente da Lula, é um mérito do então ministro Flávio Dino, agora do Lewandowski, não tem como negar. Isso não aconteceu no governo Bolsonaro. O Bolsonaro ignorou o caso Marielle. Então, isso tem que reconhecer. Isso é um mérito do atual governo, da atual gestão, que tomou essa decisão de colocar a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República entrou na situação e usou do Instituto da Delação Premiada. Olha a importância, Ana Luísa, da delação premiada. Porque se ela não existisse, esse caso não teria sido revelado. Sem ela, você não desmantela o crime organizado. Sem a delação premiada, você não consegue entender as entranhas da relação corrupta do crime organizado com a política e com a polícia. E esse é o dado preocupante. Política, polícia, estão todos no mesmo pacote. Então, é um problema que não é só do Rio de Janeiro. Eu diria que a situação do Rio de Janeiro é gravíssima. É um caso sem solução. Eu diria hoje que se não houver uma intervenção grave e intensa no Rio de Janeiro, a situação vai continuar. Algo que a intervenção federal de 2018 não quis fazer. Eu estive, inclusive, no Rio de Janeiro na época, conversando com os interventores e discutimos na época o que fazer com a situação da corrupção. Eu me lembro muito bem, eu tive várias reuniões naquela época no Rio de Janeiro. Eu dizia: vocês têm a oportunidade ímpar de fazer uma limpeza, né, na corrupção da polícia do Rio de Janeiro. Mas não foi feito, ninguém teve coragem. Aliás, ninguém está tendo coragem de colocar a mão nessa cumbuca. Ninguém quer colocar a mão nessa ferida. Acredita-se que o governador do Rio vai, por si só, vai resolver o problema. Não vai. A situação da polícia
da justiça, do sistema prisional no Rio de Janeiro é tão grave na corrupção e nesse conluio crime organizado, você precisa de uma legislação própria, você precisa de uma intervenção externa. Não dá mais, a gente não precisa mais ficar fazendo firula. O Rio de Janeiro, na situação que está, é um caso perdido na segurança pública. É um caso perdido, eu diria, gravíssimo. Agora, os restantes dos estados brasileiros, Minas Gerais, vamos falar de Minas Gerais, nós temos que olhar para o Rio de Janeiro e dizer, opa, não queremos chegar a esse ponto. Nós não podemos, né, querer imitar eles. Como volta e meia eu ouço aqui em Minas Gerais, né, muitas lideranças políticas querendo que a polícia faça enfrentamento com o crime, como o Rio de Janeiro faz. Uhum. E o que deu o Rio de Janeiro? É só olhar a realidade. Percebe? Então, nós temos que aprender com os acertos e com os erros dos outros. E o Rio de Janeiro é um exemplo do que não fazer na segurança pública do Brasil, Ana Luísa. Então, é um momento de aprendizado, porque a situação já é grave, tem corrupção policial, tem corrupção judicial, tem corrupção prisional em todos os estados brasileiros. Esse conluio de agentes do Estado com crime organizado, infelizmente, já é um cenário nacional. Então, a gente não pode tratar isso com naturalidade, não podemos achar isso normal, é assim mesmo, e deixar a maré andar por si só, não. O combate ao crime organizado no Brasil significa um enfrentamento corajoso com a corrupção de policiais, promotores, juízes, policiais penais e políticos. Se a gente não tiver coragem de enfrentar esses nexos corruptos dos agentes do Estado com agentes do crime, nós vamos estar, né, só empurrando a sujeira para debaixo do tapete. Tá certo. A gente conversou aqui na Itatiaia com o especialista em segurança pública, Luiz Flávio Sapori, a quem eu agradeço por essa entrevista. Obrigado, Ana, e que a gente aprenda com o que está acontecendo no Rio de Janeiro, que os políticos de Minas Gerais, as lideranças políticas da segurança pública tenham clareza de que o Rio é logo ali. O Rio é logo ali.